Muito obrigado pela vossa presença. Acho que agora estão-me a ouvir. Sei que hoje é um dia complicado porque estamos em exames. Ainda por cima vai haver um Sporting Porto, ou um Porto Sporting, como quiser. Mas eu tenho que começar a fazer aqui uns agradecimentos. Para já, por terem vindo. Depois, queria agradecer aos serviços da faculdade, porque mais uma vez foram essenciais para montar esta situação, no meio dos exames. Portanto, enquanto vocês faziam os exames, eles montavam aqui o palco, e isso é de facto impressionante como os nossos serviços estão a funcionar bem. Queria agradecer também à Associação de Estudantes, porque aderiram mais uma vez a este evento, que eu acho que é extremamente importante, porque está relacionado com a liberdade de expressão. Quero agradecer ao diretor da faculdade, ao professor Fernando Santana, porque quando eu o desafiei para fazer esta sessão sobre a liberdade de expressão, ele disse imediatamente que sim, que achava que era um assunto essencial. E quero transmitir também meus agradecimentos ao magnífico reitor que aderiu também à ideia. Como vocês provavelmente sabem, nós vamos fazer esta sessão aqui hoje, mas amanhã fazemos na reitoria e depois fazemos também na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. Portanto, isto é uma intervenção que nós vamos fazer a três tempos, nos três campos. Queria agradecer também ao Mikhun, ao Ricardo, ao moderador, que nos vai ajudar aqui a tratar de fazer a moderação da sessão. Eu desta vez não vou falar muito, vou sair de palco rapidamente. E tenho que agradecer também à Tinta da China toda a simpatia de nos dar este privilégio de trazer aqui estes dois autores para discutir este assunto. Como sabem, já começa a não ser novidade, temos perguntas online, portanto quem quiser fazer perguntas, o Pimentão já deve ter explicado como é que funciona. Não sei se ainda precisam de que eu continue a pedir às pessoas para dar sangue, mas eu aproveito e digo, deem sangue. A Associação de Estudantes anda para aí com uma coisa de dar sangue, portanto eu acho piada dizer às pessoas deem sangue. Último aviso, este filme que vocês estiveram a ver é da minha autoria e, portanto, não responsabilizo a faculdade, foi uma coisa que eu fiz sozinho portanto, estas palavras que eu vou dizer agora não são da faculdade, são do Pedro Sousa, nem é do professor da faculdade, é do Pedro Sousa. Porque é que eu acho que este assunto é super importante, tem a ver com a liberdade de expressão, e nós estamos numa universidade, e eu não consigo conceber uma universidade sem liberdade de expressão. E isso para mim é irrevogável, mas verdadeiramente irrevogável. Não é como outras irrevogáveis que andam para aí. Portanto, é uma coisa que eu acho inegociável. A ideia do no platform numa universidade, para mim, eu acho ofensivo. Acho que nem a ideia de, nos anos 70, que temos uma esquerda que protege a universidade de ideias de nazis e de racismo, que nós podemos dizer, sim senhora, faz algum sentido, é um princípio perigoso, e eu espero que hoje, se vocês tiverem dúvidas sobre isso, façam essas perguntas aos oradores. Eles são as pessoas certas para poderem discutir isso convosco. Acho que a ideia de termos avisos de conteúdo e trigger warnings dentro de uma universidade, super perigoso. A ideia de nós banirmos livros devido ao conteúdo, porque pode ofender as pessoas e ofender os estudantes, acho até agressivo. Vocês são adultos e o meu objetivo como professor é ofender-vos. Eu passo a vida a dizer isto aos meus alunos, o meu objetivo é ofender as vossas ideias base, porque eu quero ofender-vos para vos pôr à prova, para vos levar mais longe e para que vocês, inclusive, discordem de mim. E o meu sonho é encontrar um aluno, aliás, tenho tido esse privilégio de encontrar alunos que são capazes de me desafiar e de irem muito mais longe do que eu alguma vez irei. Portanto, isso só se faz ofendendo o outro, ofendendo na perspectiva de abalar as ideias iniciais do outro. Acho inconcebível a ideia das microagressões, ou seja, de que uma pessoa não pode ser
agredida com exposições de arte, com peças de arte. Acho que é essa a função da arte. A arte tem que nos abalar, tem que nos causar alguma perturbação, porque senão não faz sentido nenhum. Portanto, eu acho que nós temos que voltar às origens, temos que voltar todos a ser Voltaire, aquela ideia de posso odiar o que dizes, mas devo o direito de proteger-te e de dizeres o que dizes, mesmo que eu odeie, e temos todos que combater esta ideia do anti-Voltaire, que é odeio o que dizes e lutarei para que não o digas, que é um bocadinho o que se está a sentir hoje em dia. Aqui em Portugal, se calhar nós não sentimos isto muito, e vocês se calhar podem achar que isto é assim uma discussão um bocado fora de contexto, mas já começamos a sentir isso, já houve alguns casos, e acho que não há nada como discutirmos isto antes que a coisa escale. O que vocês viram, este filme que vocês viram, tinha aqui várias pessoas que foram banidas, a Greer, a Hopkins, a Joan Rivers, que faleceu há muito pouco tempo, mas que era uma humorista absolutamente provocadora, o Hunter, que não sabia o que é que lhe estava a acontecer, aliás, ainda hoje não deve saber o que é que lhe aconteceu, mas que era um tipo que, um tipo cheio de piada, e que de facto leva a piada de uma forma um bocadinho ofensiva, na perspectiva de ofender. Eu tentei reunir aqui um conjunto de vídeos para vos desafiar e, no fundo, para vos introduzir este assunto. Sem confronto de ideias não há evolução. Nós estamos dentro de uma universidade, queremos evoluir, portanto, queremos criar ciência. Eu relembro que nós, antes de Aristóteles, para contestarmos Aristóteles, tivemos que ter Giordano Bruno, que aliás estava aqui uma fotografia dele, tivemos Spinoza, tivemos Copérnico, tivemos Bacon, tivemos Galileu, tivemos Descartes, tivemos Darwin, tivemos Einstein, por aí fora. Cada um deles ofendeu a crença do anterior, portanto foi um herege, no fundo. A ideia é que sem herege isto não vai a lado nenhum. A liberdade de expressão é uma luta muito antiga. Não nos podemos esquecer que Sócrates foi condenado à morte. A última imagem que estava aqui, que era do Da Vinci, o homem de Da Vinci, é porque não temos fotografias de Sócrates no dia em que se apresentou a tribunal, que foi nu. Ele apresentou-se nu e informou o júri que, independentemente do que decidissem, ele não ia de deixar continuar a dizer de forma livre o que pensava. E ele foi condenado à morte e teve que beber cicutas, porque, de facto, ele não quis deixar de ser um pensador livre. Seja isso o que for, com as diferenças que há numa Grécia antiga. Portanto, esta luta é antiga, nós temos de ter cuidado, estamos dentro de uma universidade. Eu tive a oportunidade de falar com a Associação de Estudantes e dizer-lhes, tomem atenção a isto. Normalmente estes filtros começam pelas associações de estudantes, vocês são livres de pensar como querem. Aliás, o meu objetivo é que vocês pensem e eu termino apresentando os oradores. Nós vamos ter aqui o privilégio de ter o Mick Hume, que é um jornalista e um escritor britânico. É um homem que pensa isto, a liberdade de expressão, desde que se dedicou a esta profissão de jornalista. É editor da revista Spiked e manteve uma coluna semanal no The Times durante 10 anos. Nos últimos anos tem-se destacado como defensor da liberdade de expressão e de imprensa, escrevendo sobre o tema no The Times, no Sun The Times, no Independent e no próprio Sun. E é uma pessoa que eu me orgulho muito de trazer à faculdade, porque é um homem que tem lutado por uma liberdade de expressão incondicional e que eu agradecia que vocês usassem esta oportunidade para o confrontar com as ideias dele e o porem à prova. So, Mick Hume, if you don't mind, now in English for you. Can you come and join us? So, Mick Hume, thank you very much. Okay. The second person, João Paulo Sacadura, é um jornalista que está ligado à rádio e à imprensa e à televisão, vocês provavelmente conhecem-no, é um profundo conhecedor deste meio cultural português
É um engenheiro civil, tem um problema de formação grave, porque formou-se no técnico. Há escolas melhores, não é? Todos nós sabemos. Mas pronto, tirando esse grande feito, é o redator cultural, foi o redator cultural da RFM e tem-se dedicado a um jornalismo cultural e à escrita, e este assunto é um assunto que ele tem acompanhado também, e portanto eu agradecia uma salva de palmas também para o João Paulo Sacadura. E a pessoa mais difícil de apresentar é o Ricardo Araújo Pereira, que é um ilustre desconhecido. Eu vou só dizer que é o sócio número 12.049 do Sporting Lisboa e Benfica, e está tudo dito. Forte! Entra, Ricardo. Um, dois, três, um, dois, três. Olá, boa tarde. Estão a ouvir bem, não estão? And this concludes the Portuguese I know. So from now on, estou a brincar. Isto vai ser uma edição um bocadinho mista de línguas, porque o Mikium está a aprender português, mas começou hoje. You're learning Portuguese, you started today, so. Portanto, nós vamos falar em português, mainly, mas uma palavra ou outra, como por exemplo, o livro dele, que para mim foi um Open Eyes, um abre-olhos. Ele já me disse, it's an eye-opener, que se deve dizer. E, portanto, nós vamos falar aqui assim num português misto. E, portanto, vai ser com certeza uma sessão animada e gosto muito, particularmente, de o ser nesta universidade. E obrigado, Pedro Sousa, por este professor, por este convite. E já sabem que o tema, eu vou fazer um bocadinho de advogado do diabo, ainda bem que não temos tradução simultânea, porque seria Devil's Advocate, e tal como houve na Madeira, eu acho sempre que eles vão traduzir por um abacate dos diabos, e por isso aqui não há esse perigo. Advogado do diabo, porque vamos lançar umas ideias, umas questões, e umas dúvidas, e umas perplexidades sobre este tema tão importante, o direito a ofender. E não há liberdade de expressão sem o direito a ofender. Eu parto exatamente deste livro, este livro do Mikium, está ali à venda à porta, é uma edição da Tinta da China. Temos aqui a nossa querida editora Bárbara Bulhosa, responsável por isto. Este livro, que foi o Ricardo Araújo Pereira, que contactou e pediu à nossa editora, Tinta da China, se podiam publicar em português. E é deste autor aqui do lado. O título original é Trigger Warning, portanto, trigger, direito, warning, a ofender. E o tema é exatamente isso. O que é a liberdade de expressão? Sem a liberdade para ofender, cessa de existir. Isto é um tema que é lançado pelo próprio Salman Rushdie, é uma frase dele, o Salman Rushdie disse isto, o direito a ofender, muito importante. E eu queria começar, no fundo, eu acho que faz sempre bem arrancar desta ideia do que eles chamam o Voltaire, esta frase do Voltaire, que dizia, discordo do que dizes, mas defenderei até à morte o direito de o dizeres. Tá? E vou repetir porque está uma senhora lá ao fundo a dormir e eu acho importante fixar isto. Discordo do que dizes, mas defenderei até à morte o direito de o dizeres. O tema que gosta muito de falar o Mikium é os que eles chamam os reverse Voltaires, os contra-Voltaires, que dizem, sei que vou detestar o que tu vais dizer e por isso vou defender até ao fim a liberdade, até ao fim da liberdade de expressão, o meu direito de te impedir de o dizeres. Portanto, é isso que ele acha que hoje em dia há muito estes contra-Voltaires. E é isso que vai estar em debate esta tarde aqui, nesta vossa faculdade, nesta vossa universidade. So, I'm going to make the first question. Let's clarify the theme. What are we exactly talking about? Is it okay to say whatever we want, whenever and to whomever we want? And all the occasions, we can say everything? Okay. Thank you, Welcome. John Paul. Thank you, good evening. My first time in the beautiful city of Lisbon. I'm delighted to be here. I apologise for my lack of Portuguese to begin with. I asked Ricardo to teach me some Portuguese today. So far he's taught me Viva Benfica. Hey. Not freedom of expression here, okay? And Viva Eusebio. Now, Eusebio.
I apologise to anybody who finds that offensive. That's the only apology I'm going to make for what I say tonight. I think the important thing, the problem is with discussions of free speech, we always begin by saying, what are we not allowed to say? What are the limits to free speech? And we need to turn the discussion the other way round and say that the beginning point, the key thing to remember about free speech is it is supposed to be free. That means the freedom to express your own opinions, however offensive somebody else might find them. It is not freedom if we are only free to say things which other people agree with. Joseph Stalin was a big fan of free speech for people who agreed with what he said. Salazar was all for free speech for people who agreed with what he said. Freedom of speech has to be the right to offend established opinion and to say what you think. As George Orwell, the English author, put it very well, the author of, as you will know, 1984 and Animal Farm, George Orwell said, if liberty means anything, it must mean the freedom to tell people what they do not want to hear. So that's my beginning and end point of free speech, the freedom to tell people what they do not want to hear. And that means I spend a lot of my time defending free speech for opinions and people that I do not want to hear. I do not want to listen to them. I do not think they have a legitimate point of view. But I have to defend their right to free speech because, equally importantly, that is defending my right and your right to listen to it and judge for ourselves, and not be told by some other third-party judge or government what we are or are not allowed to hear. So that's free speech must begin by being about freedom. Eu passo agora a bola ao Ricardo, porque também como humorista, isto tem um bocadinho a ver também, tem tudo a ver com este tema. Eu costumo dizer que a liberdade de expressão é muito importante para ele, porque é graças à liberdade de expressão que as filhas dele comem. Exato. É uma frase tua, que eu gosto muito. Mas, já agora, e já que estás aqui, e já que tens a ver um bocadinho também com a gênese de haver este livro em português, tu próprio, na tua vida como humorista e como guionista, sobretudo como guionista de humor, também tens, com certeza, algum... Como é que tu vês a questão dos limites? Há coisas com as quais tu não brincas, estou a falar de questões de género, ou questões de religião, ou pessoas que tu não tocas? Boa tarde. Eu acho que posso responder que sim a essa pergunta. Sim, há coisas com as quais há coisas nas quais eu não pouso o olhar humorístico, porque não quero. Eu acho que isso é perfeitamente legítimo. Não imponho a ninguém que não faça o mesmo. Só para explicar rapidamente, por exemplo, um tema que eu tenho dificuldade em acerca do qual fazer comédia, por exemplo. Eu não sei se vocês conhecem o mito com que os gregos explicavam a mudança das estações. Os gregos, era uma perplexidade para eles que na primavera as flores brotassem, no verão tivesse muito calor, depois as folhas caíssem no outono e depois de repente estava frio no inverno. Eles explicavam isso através de um mito muito conhecido, que é o mito da princesa Perséfone, que é a deusa Deméter, que é a deusa da terra, de repente descobre que a sua filha, que se chama Perséfone, desapareceu. E ela percebe que a deusa Perséfone foi raptada por Hades. Hades é duas coisas, é na Grécia Antiga o rei do submundo dos mortos e é ainda hoje o modo como alguns dirigentes desportivos conjugam o verbo haver. Mas no mito é o rei do submundo dos mortos. Portanto, Hades raptou a deusa Perséfone. E então a deusa Deméter vai ter com Zeus e exige que ele intervenha. Só que Zeus é irmão de Hades e não quer indispor o irmão. E por isso não faz nada. E então a deusa Deméter, mais uma vez, que é a deusa da terra, resolve fazer greve. As coisas não crescem, e como as coisas não crescem, os animais não comem, e isso inviabiliza a vida na terra. E então Zeus percebe que tem de fazer alguma coisa. E ele escolhe, opta por uma solução de compromisso.
que é, ele propõe que durante 6 meses a miúda fique com a mãe e durante 6 meses ela esteja com o tio. E é por isso que durante 6 meses a terra parece resplandecente de alegria e durante 6 meses a terra parece que está triste. Essa era a explicação deles. A parte que me interessa no mito é que em algumas versões do mito, quando a deusa Deméter está desesperada por ter perdido a filha, ela senta-se numa pedra a que os gregos chamaram a pedra agelasta, que a letra significa ausência de riso, incapacidade de rir. Gelos é riso e a significa ausência. Ela senta-se numa pedra chamada pedra agelasta e ela só recobra, e eu acho isso muito significativo, que os gregos tenham associado o momento em que se perde um filho com o momento em que do qual o riso está ausente. Mas o que é certo é que a maneira como ela recobra o ânimo para ir à procura da filha é porque há uma personagem que numas versões do mito se chama Baubo, noutras se chama Iambe, noutras é a mesma personagem, que lhe dá vontade de rir. Faz rir a deusa, faz-lhe rir uma daquelas gargalhadas que vêm do ventre, que é precisamente o sítio de onde vêm os filhos também. E é essa espécie de choque que faz com que a princesa se levante e recobre o ânimo para ir à procura da filha e finalmente há de encontrá-la, então, junto de Hades. O meu ponto é este, eu nunca, até hoje, consegui arranjar uma boa maneira de falar humoristicamente sobre uma pessoa que perde um filho. Nunca consegui. O facto de eu não o fazer não quer dizer que eu imponha aos outros a proibição de o fazer. Há pessoas que fazem piadas sobre aquela mãe do norte cujo filho se chama Rui Pedro e que ela nunca mais soube onde é que ele está. Eu não sou capaz de fazer isso. Eu não proíbo, não me passa pela cabeça proibir pessoas de o fazerem. Eu acho que uma coisa importante aqui tem a ver com aquilo que o Sr. Hume disse. Reparem, isto chama-se direito a ofender, a liberdade de expressão e o politicamente correto. São várias coisas diferentes, misturadas, e ainda estará o medo de ofender a limitar a liberdade de expressão. Eu acho que o verbo ofender está ali 2 vezes, por uma razão. É porque ele é central naquilo de que estamos a falar. É central na liberdade de expressão, é central no atual ambiente cultural relativamente aos limites, à liberdade de expressão, àquilo que se pode e não pode dizer, e é central também relativamente ao politicamente correto. Talvez antes de devolver a palavra, a gente deva falar um bocadinho sobre o que é que significa isso de politicamente correto, porque há pessoas que dizem eu sou a favor e há pessoas que dizem eu sou contra, eu sou crítico, e muitas vezes estamos a falar de coisas diferentes, de coisas completamente diferentes. Por exemplo, ainda há, um mês, na sociedade portuguesa se discutiu uma definição de politicamente correto. O Miguel Esteves Cardoso disse politicamente correto, na verdade, é boa educação. E se o politicamente correto é boa educação, eu, em princípio, sou a favor. Eu não me considero uma pessoa mal educada. O problema é que não me parece... Eu tenho lido várias coisas, vários livros sobre politicamente correto e tal. A questão de definir o politicamente correto nunca é despachada numa frase. Normalmente leva um bocadinho mais de tempo a definir. Porque o politicamente correto é, de facto, um fenómeno bastante mais complexo, que envolve, por exemplo, conceitos como trigger warnings, safe spaces, no platform, microagressões, etc, etc. A capa do Diário de Notícias do dia 3 de fevereiro deste ano dizia como a obsessão pelo politicamente correto já está a retirar livros, quadros e espetáculos. E, portanto, parece-me que o conceito extravasa bastante a ideia de simples boa educação. O próprio Miguel Esteves Cardoso, reparem, há algumas semelhanças, de facto. O politicamente correto, tal como a boa educação, é um conjunto de regras. A boa educação é um conjunto de regras, a educação é um conjunto de regras. Aliás, um conjunto de regras que serve para controlar. É dessa forma que as pessoas
de uma determinada classe social se identificam umas às outras e impedem a entrada de outras ainda. Na peça Pygmalion, do Bernard Shaw, o professor Higgins faz com que a Eliza Doolittle, ele aposta com o amigo, que vai fazer da Eliza Doolittle, que é uma vendedora de flores, vai fazer dela uma duquesa, ensinando-lhe apenas boa educação. É a única coisa que ele lhe ensina. Não é só o sotaque. Ele ensina-lhe a não se dizem determinadas coisas. Ou seja, há um conjunto de interditos que a boa educação impõe, e bem, e que fazem com que, lá está, com que as pessoas se identifiquem umas às outras e que a entrada das outras seja possível. O politicamente correto também faz isso. Impõe uma série de regras e não deixa entrar, neste caso no debate, as pessoas que não se submetem àquelas regras. Podemos entender isso assim. Há 2 ou 3 coisas em que o politicamente correto é muito diferente da boa educação. E mesmo as pessoas que acham que é boa educação não acreditam no que estão a dizer. Porque se o politicamente correto fosse boa educação, então os críticos do politicamente correto eram mal educados. Apenas. E não são. São racistas, fascistas, é isso que dizem, não é? São racistas, fascistas, machistas, etc, etc. O próprio Miguel Esteves Cardoso disse: o politicamente correto é mera boa educação. As pessoas até têm a generosidade de nos corrigir. Ora, aí está a primeira diferença em relação à boa educação. Uma das regras da boa educação é não corrigir a má educação dos outros. Se eu estiver num jantar e uma pessoa estiver a comer de boca aberta, não digo: olha, não é assim que se come, pá. É mais mal educado eu corrigir a má educação do homem do que ele estar a comer de boca aberta. E, portanto, esse é um primeiro ponto que faz a diferença. O segundo ponto é que a boa educação e o politicamente correto, a gente pode... Imaginem que a gente aceita, por exemplo, imaginem que uma das minhas filhas chega a casa e diz: olha, eu tenho um namorado que é do CDS e do Sporting. E ele não vejo o problema. E ele vem cá jantar. Eu pedia-te, se faz favor, se hoje à noite não se fala de bola nem de política. E eu posso aceitar, eu posso dizer: está bem. Por uma questão de boa educação eu digo: certo. E essa paz artificial que se cria à mesa do meu jantar é aceitável. Transpor essa paz artificial para a esfera pública não é aceitável. Não é aceitável dizer: olha, não digas isso, porque ele não vai gostar de ouvir. Parece-me que é claro que há uma diferença entre aquilo que essa paz artificial faz na esfera privada e como é nociva na esfera pública. Outra coisa que distingue claramente o politicamente correto da boa educação é a perenidade das regras. Para a minha avó, comer de boca aberta era falta de educação. Para a minha mãe, comer de boca aberta era falta de educação. E para mim, comer de boca aberta é falta de educação. Mas no mesmo espaço de tempo, ou seja, de 3 gerações, a palavra aceitável para designar os negros nos Estados Unidos foi colored, negro, black, African American e agora é person of color. E eu garanto-vos que daqui a 5 anos vai ser outra coisa. E não é porque as palavras anteriores fossem moralmente deficientes. Os discursos do Martin Luther King, ele usava a palavra negro. É uma palavra portuguesa e espanhola, aliás. Ele usava a palavra negro. Se a gente hoje for aos Estados Unidos e disser: estou preocupado com o problema dos negroes, acabou. Não é assim que se fala. É muito ofensivo, ou seja, não é só a palavra que caiu em desuso. Neste momento, era moralmente correta e agora é ofensiva. Isso não tem a ver com as palavras, como é óbvio. Não há nenhum problema com a palavra black para designar pessoas negras. Eu sou white, sou negra, é black. E foi black durante os anos 90. Hoje é person of color. Essa evolução, a boa educação não muda desta maneira. E essa evolução é um bocadinho inquietante, porque, como é óbvio, o problema não está nas palavras. O problema está naquele grupo que as palavras designam. O grupo tem determinadas características, é desfavorecido socialmente
E as pessoas acham que mudar a palavra com que a gente o designa muda o estatuto das pessoas que integram o grupo. E como isso não é verdade, como a gente vai mudando a palavra e estruturalmente as pessoas continuam a ser desfavorecidas, a gente diz, espera, ainda não acertamos, vamos mudar para outra. Black, agora é black. Espera, ainda não deu, passaram 10 anos e continua. Então põe African American. E assim sucessivamente. E, portanto, parece-me que o problema não está na designação, está nos problemas estruturais que essas pessoas têm. Outra questão é saber quem é que decide a designação. Por exemplo, os velhos, a maneira de designar os velhos sofreu mais ou menos a mesma evolução. Old, elderly, agora é older. Em Portugal, nós tivemos velhos, idosos, seniores. É o que temos agora. A minha questão é, quem decide? Os velhos não reuniram todos em plenário e disseram, a partir de agora eu acho que é seniores. Quem está a favor? Quem está contra? Em 2015 nós fizemos um programa na televisão e uma das coisas que nós explorámos muito foi, a certa altura o Passos Coelho na rua e apanhou uma senhora, vestida de cor-de-rosa, que o abordou para falar com ele. E ele parou e teve 15 minutos a discutir com a senhora. A senhora teve-lhe a falar dos problemas que enfrentava, não sei o quê, dos problemas que a crise tinham feito, os resultados que a crise tinham tido na vida dela. E a certa altura a senhora disse, Sr. Primeiro-Ministro, olhe pelos velhos. Ela não disse, olhe pelos seniores. Os problemas da senhora não têm nada a ver com a designação que o grupo a que ela pertence, com a palavra que designa o grupo a que ela pertence. São outros problemas, são estruturais e não mudam por causa da designação que ela tem. Estou-me a deter demasiado, se calhar, na designação, nas palavras que designam um determinado grupo, mas isso é uma parte importante daquilo que a gente chama o politicamente correto, por exemplo. É óbvio que está muito para além daquilo que é a boa educação. É óbvio que hoje, quando a gente sabe que, vou já terminar, que, por exemplo, em Florença, o Teatro de Florença, com o apoio do Presidente da Câmara de Florença, vai encenar a Carmen do Bizet, mas no fim, em vez da Carmen ser morta, é ela que dá um tiro no seu agressor. Eu posso achar, e acho, de facto, que isso é ilegítimo à partida. Ou seja, eu não creio que o diretor de um teatro tenha o direito de pegar na obra de um autor e dizer não, o Bizet, não. O final vai ser assim. Assim como eu não creio que um editor de um livro tenha o direito de pegar no livro do Nabokov e dizer Lolita, cuidado, é uma criança, vamos pôr Lola, põe Lola. Ele casou com uma senhora de 80 anos e apaixonou-se pela filha que tem 53, assim é que é. Não creio que tenha o direito de fazer isso. O mais inquietante para mim é a justificação do diretor do teatro para mudar o final da Carmen. O que ele diz é, não me parece acertado que em 2018 a gente esteja a aplaudir a morte de uma mulher, o homicídio de uma mulher. Isto foi o que o diretor do teatro disse. Eu confesso que até hoje não sabia que aquilo que a gente aplaude no fim da Carmen é, bem morta, está boa. Sim senhora, gostei. Não sabia que era isso. Eu não sabia que é isso que se aplaude no fim de uma ópera, por exemplo. Fico perplexo que o diretor de um teatro ache que isso é assim. A ópera é um caso especialmente curioso, porque a Carmen, portanto, ela trabalha numa fábrica de tabaco, que é uma chatice por causa do tabagismo. Ela tem um namorado cigano, que é contrabandista, o que reforça o estereótipo nocivo. Depois, ela apaixona-se por um toureiro, cuidado com os maus tratos aos animais, e é morta. Atenção à violência doméstica. E, portanto, a Carmen é o pesadelo de uma maneira de entender, por exemplo, a arte, de entender o discurso e a arte, que faz com que teme que as pessoas estejam a olhar para por exemplo, para a Carmen e no final aplaudam a morte da rapariga. É curioso que o Teatro de Florença mudou o final, mas em Sydney, a ópera de Sydney já tinha mudado o princípio.
tinha posto a Carmen a trabalhar numa fábrica de outra coisa. Não era numa fábrica de tabaco, para não incentivar o tabagismo. E isso é engraçado, foi uns anos antes. Uns anos antes as pessoas de Sydney disseram: isto dela morrer, tudo bem, agora o tabaco é que não pode ser. Já agora, é mesmo a última coisa que digo. Não sei se viram uma Netflix. O Netflix está a ser criticado porque há muita gente a fumar nas séries do Netflix. Muita gente fuma nas séries do Netflix. Fumam muito no Mad Men, o que é absolutamente natural porque se fumava imenso na altura em que o Mad Men decorre. Fumam muito, não sei o que mais. Eu gosto dessa crítica. Eu acho admirável que uma pessoa consiga estar em casa a ver o Breaking Bad, que é uma série em que um professor de química resolve fabricar drogas e vendê-las, ou o Narcos, por exemplo, em que é a história do maior traficante de droga da história, um assassino que põe uma bomba no avião e mata toda a gente que vai nesse avião porque ele quer eliminar uma determinada pessoa. E as pessoas estão a ver isso e dizem: tudo bem, agora fumar é que... A gente já fala mais. Now I have 5 questions for you, because you took all this time. Don't worry. Speaking of liberty of expression, there are some threats, they're very strong threats, and today it's not this kind of censorship from a government program that is with a very straight censorship. It's other kind of threats, and more subtle. What would you say are the 2 or 3 biggest threats against it? Yes, it's very important to recognise that if I say freedom of speech, freedom of expression is under threat, you could say, what else is new? You know, freedom of speech is always under threat and has been since the ancient Athenians took a democratic vote to put to death their greatest philosopher, Socrates, for speaking out of turn. Socrates is always in jeopardy here. Always in jeopardy. But these days, obviously, the threats to speech are a bit different. They don't make us drink hemlock anymore, and we don't have jackbooted fascists kicking in doors and burning books in piles. So we have to recognise that things have changed, and there are, as you say, Jean-Paul, more subtle, more indirect threats to speech. There is still a threat of direct government censorship, but it's different. Rather than being something censored because it is seen as being a threat to national security or some of those kind of old-fashioned speeches, the government will be urged to ban something because it's offensive. In Britain today, I'm talking mainly from my experience in the United Kingdom, in Britain today, in the 21st century, in our liberated age, more people are being arrested and prosecuted for what they say and think than at any time since the 18th century. That's a very interesting reflection on a modern civilized European society, but it's different. For example, there were calls last week for a new law in Britain to make it illegal to criticise the Welsh language, because a newspaper columnist, a friend of mine called Rod Liddell, who's a famous kind of troublemaking newspaper columnist in Britain, wrote a column making fun of the Welsh language, in which, in response to that, Welsh politicians came out and said, we need a new law against language hate. So it's bad enough we have laws against hate speech, which really means laws to ban speech which somebody finds offensive. We now have demands from politicians for laws against language hate. Language which criticises other languages has got to be outlawed. So there is official censorship in the first place, but it's different than it used to be. It's more indirect. But the second thing, the thing which is the new threat, is what I call informal or unofficial censorship. That's the kind of thing we see in universities. There's a pattern here. Most of these things emerge first in America, they get exported to Britain, and then, Brexit or not, we are exporting them to the rest of Europe. So any of these things that you think are not really happening in Portugal, they are coming soon
to a university near you. This is the kind of informal demand for censorship from student radicals often, the kind of people who 50 years ago would have been fighting for free speech in American universities are now fighting for what's been called freedom from speech. They want to be protected from words that they find offensive. So we have demands for safe spaces in universities. A bizarre idea that a university should be a safe space. They don't mean safe from physical violence. They mean that students should be safe from ideas that they find uncomfortable. What is the point of going to a university if you're not going to encounter ideas that you find uncomfortable? Stay home with your mum and dad if that's what you're interested in. You know, it's nice and comfortable there. Demands for safe spaces. We have radicals no platforming speakers that they object to. This is a very, it kind of spreads like a virus. Interesting lesson for all those who think no platform is a good idea. British feminists campaigned for no platforming and bans in universities for many years, including against the Robin Thicke song that we heard in the intro, and for sexist comedians to be banned from campus. Then they were astonished to find that trans activists started campaigning for them as feminists to be banned because they would refuse to use the correct language in describing transsexuals and transsexual activists. So let that be a warning to us all. Those who live by the ban can perish by the ban as well, and don't be surprised if it comes back to bite you. So that's informal censorship, of which the student movement is one thing. Another example would be what's called in English a Twitter mob. The kind of social lynching, on the social media lynching of someone who expresses an opinion that's considered to be offensive or heretical. And that's the second one. The third threat, I think, which is a result of the first two, is self-censorship. This is a very powerful thing now, that many people are so unsure which opinions they are allowed to express, or even which words they are allowed to use, because the lists of acceptable words change from week to week, that they just keep quiet. And if they do express an opinion and somebody else wags a finger at them, they very quickly withdraw and apologise. And self-censorship is that kind of deadening influence, which means that too much debate, particularly in universities, I think, is dominated by a small minority of people who have some very anti-free speech ideas because others are not prepared to speak up against them. So those, I think, I'd say are the three. So it means that the freedom of speech, it's okay for even for the stupid guys and the guys who are violent and the guys who are. Everyone should have his say. Nobody has to pass an intelligence test or an ethical test in order to qualify for free speech. You may not have the wisdom of Solomon or Socrates or Simon Cowell or Salazar, but everybody gets the same rights to freedom of speech. Freedom of speech is for the stupid, for the fanatics, for the fools, for the fascists, as well as for the wise people. Unfortunately, that's it. Freedom of speech is an indivisible liberty. We defend it for all, or we give it up altogether. Now, when you say for the violent people have the right to freedom of speech. What they don't have the right to is to threaten people. Okay. But violent threats and incitement to violence is a very, very narrow category of speech, which must be used very, very carefully and not used just to criminalise ideas which we don't like, which is, I think, too much the tendency today. Like, for instance, if you don't like redhead people. Yeah, I'll use this story. I use this example because I'm in Portugal. I'm trying to think of a minority who I can offend least. So let's talk about ginger-haired people. Rui. If I was to say, I hate ginger-haired, this is not my opinion, by the way. I have many some of my best friends are ginger-haired people. If I was to say, I hate ginger-haired people, and I think the world would be better off without them, that would be an idiotic and offensive opinion. But that's all it would be. And it would not or should not be a criminal offence. But if I was to say, I hate ginger-haired people, the world would be better off without them, you and you, come with me, let's get that ginger-haired bloke and throw him off the cliff,
That's an incitement to violence. And that moves out of, that's not freedom of speech. That is stepping over the mark where words become part of an action, a violent action, and that's a very different thing. But that's a very rare and a very narrow category that we want to outlaw, and it shouldn't be used to outlaw ideas we just don't like. So, Ricardo, concretamente esta questão falou o Mick do Twitter, por exemplo. Eu sei que tu, Ricardo e eu, devemos ser as duas únicas pessoas nesta sala que não têm Facebook. Também há ali uma senhora, ok, que não tem, 3. O Twitter e este poder que tem, eu estou a falar do Trump, por exemplo, e as coisas que ele escreve no Twitter e que propaga, por exemplo, que poder é que dá o Twitter e que importância é que pode ter hoje em dia, cada vez mais, estas ameaças que nascem nas redes, inflamam as redes sociais e que força é que isto tem, do teu ponto de vista? Sim, primeiro, eu queria dizer que muitas vezes eu sou arrumado numa espécie de perspectiva absolutamente radical, de acordo com a qual seria o meu pensamento, eu acho que se pode dizer tudo. Como acabou de dizer o Sr. Hume, não só não se pode dizer tudo, como eu não conheço ninguém que ache que se pode dizer tudo. E a lei é clara em relação a isso. Aquilo que o Sr. Hume disse se eu posso dizer que odeio ruivos, posso. Eu posso dizer, tu e tu, vamos ali deitar aquele ruivo por uma ribanceira abaixo? Não. Há uma diferença entre exprimir uma opinião ou incitar à violência. O John Stuart Mill faz uma distinção para se uma mesma frase pode ou não pode ser dita. Ou seja, eu posso escrever no jornal que os mercadores de milho, diz ele, os mercadores de milho com a sua política de preços estão a levar as pessoas à fome. É legítimo. Se eu estiver à porta de um mercador de milho, à frente de uma multidão com archotes e alfaias agrícolas, e disser este mercador de milho está com a sua política de preços a matar as pessoas à fome, isso é considerado incentivo à violência. E por isso não pode ser dito. A nossa lei é clara em relação a isso. Ou seja, há coisas que a gente não pode dizer, que têm a ver com isso, com incentivo à violência, por exemplo. É preciso ter cuidado, por isso é que o Sr. Hume disse, atenção, é preciso ter cuidado para distinguir as coisas. Toda a gente que aqui está, em princípio, já ouviu a frase ou tu vais tomar banho agora ou eu vou-te matar. Quando tínhamos 6 anos ou assim. Isso não é motivo para a Segurança Social vos ir buscar aos vossos pais. Eles não estão, de facto, a ameaçar de morte. Parece uma ameaça de morte. Não é, na verdade, a gente sabe que não é. É por isso, acho eu, que os humoristas são os primeiros a serem incomodados quando há uma vontade de restringir aquilo que pode e não pode ser dito. É porque a gente, com muita frequência, diz coisas que parecem ser outra coisa. E quando a gente vai olhar para o que a gente diz, tomando como aquilo que parece, em vez de como aquilo que é, isso gera problemas. E, portanto, por exemplo, difamar uma pessoa, se eu disser que o Sr. Anselmo é pedófilo, e ele não for, é claro que isso causa um dano objetivo naquela pessoa. Essa ideia tem sido central em sociedades como a nossa. Aquilo que costuma limitar o direito das pessoas a falar é o dano que aquilo que elas dizem causa, o dano efetivo que aquilo que elas dizem causa. E esse dano é a gente perceber que está iminente a morte de uma pessoa porque houve um tipo que incentivou a morte de uma pessoa. É a gente perceber que a reputação de uma pessoa, a honra de uma pessoa ficou irremediavelmente manchada por causa de uma coisa que foi dita. Mas isso são, de facto, a nossa sociedade tem considerado, e bem acho eu, que é mais perigoso mandar calar uma pessoa do que deixá-la falar, exceto quando aquilo que ela diz causa verdadeiro dano. É possível objetivamente identificar o verdadeiro dano que as declarações causam. O que é que me parece que acontece agora? As pessoas dramatizam o dano que determinada declaração produz. As pessoas, eu no outro dia vi um gráfico, que é uma pirâmide, e diz assim, na base da pirâmide diz piadas, anedotas. A seguir diz discriminação relativamente às mulheres. Portanto, piadas sexistas. Discriminação relativamente às mulheres, violência doméstica, morte. Eu acho que é um salto de raciocínio. Dizer que, na base
da pirâmide que acaba em homicídio estão piadas sexistas. O meu entendimento da linguagem é possível passar a vida inteira a dizer piadas sobre alentejanos e nunca na vida ter vontade de matar um alentejano. E, portanto, eu acho que gráficos deste tipo dramatizam o efeito da linguagem, apontando-lhe uma consequência que ela não tem. Eu no outro dia escrevi ainda me lembro da pergunta, eu no outro dia escrevi uma crónica sobre aquilo que se costuma chamar a linguagem inclusiva. A crónica é das que eu gosto mais porque é tão fácil de fazer. É rápido e fácil. Todos e todas? Exato. A crónica chamava-se Quem Fala Assim Não É Gago Nem Gaga. E depois dizia, caros e caras leitores e leitoras, todos e todas nós que estamos preocupados e preocupadas com... e assim sucessivamente. Era fácil de escrever. Eu escrevi para aí 10 linhas, só que como estava sempre a pôr todos e todas, nós... era muito fácil. A crónica tinha... Quer dizer, lendo a crónica, que era uma... Volto a recordar, é uma crónica humorística. No final, percebia-se o seguinte. O autor acha que, primeiro, a linguagem inclusiva é pouco prática. A linguagem inclusiva nesse sentido, ou seja, no sentido de dizer todos e todas estamos preocupados e preocupadas com a situação dos desempregados e desempregadas. Há uma característica que a linguagem tem, identificada por todos os gramáticos, que é o princípio da economia. É por isso que a gente, quando está a falar com os nossos amigos, não diz o Fernando, a Carla, o Vítor e o Miguel, diz os meus irmãos. É porque é mais rápido. E, portanto, dizer todos e todas é o contrário do princípio da economia. O meu ponto é este, ou seja, lê-se a crónica e qual é a perspectiva do autor daquela crónica? Primeiro, a linguagem inclusiva é ridícula, a linguagem inclusiva é pouco prática. Terceiro, não há uma relação entre igualdade de género na sociedade e a gramática. Um exemplo claro, parece-me, é, por exemplo, na língua persa, as palavras não têm género. No Afeganistão e no Irão, onde se fala a língua persa, eles ainda têm de andar um bocadinho para a igualdade de género avançar. As mulheres não vivem bem nesses países. E ainda, o facto de a linguagem inclusiva, como a gente a entende hoje, que é isso de, temos que chegar e dizer todos e todas, já não é exatamente assim, porque já há pessoas que reivindicam todos, todas e todes, com E, para incluir as pessoas não binárias. No Brasil saiu há pouco tempo, eu dizia isso na crónica, saiu há pouco tempo um livro que se chama Feminismo em Comum, para todos, todas e todes. Nos Estados Unidos eles estão ainda um passo à frente disso. Eles sabem que as pessoas não binárias são não binárias de várias maneiras. E, portanto, as universidades americanas oferecem um menu de pronomes que as pessoas não binárias podem escolher. Uma pode se identificar com ei, outra com z, outra com v, outra com zi. Se calhar depois podemos falar sobre, enfim, porque é que eu acho que isto é nocivo, mas só para terminar, eu escrevi essa crónica. Eu recebi uma carta registada com aviso de recepção de uma antiga secretária de Estado da Igualdade que me pedia da minha parte, que houvesse da minha parte uma intervenção reparadora dos danos que a minha crónica causou. Ela não diz que danos são. E esse é um dos meus problemas para reparar os danos, se eu não sei que danos foram esses. Mas eu fui ver a que governo é que esta senhora pertenceu. Ela pertenceu a um governo, foi secretária de Estado de um governo que ao longo da legislatura teve 30 ministros e 4 ministras. Eu acho mais danoso aceitar pertencer a um governo para quem a paridade é uma piada. Acho isso mais danoso do que uma crónica humorística na última página de uma revista. Mas admito que a senhora tenha razão. O meu ponto é esse, é ela chamar a atenção para o dano. É a maneira como se dramatiza a linguagem. É a maneira como se diz, bom, mas tu dizendo boa tarde a todos, reforças e perpetuas a ideia de que as mulheres são secundárias. Não é isso que a linguagem faz. Não me parece, aliás,
que a ideia de reforçar e perpetuar seja historicamente válida. Se dizer boa tarde a todos perpetua e reforça a ideia de que as mulheres devem estar num plano secundário, etc., como é que foi a dizer boa tarde a todos que as mulheres obtiveram o direito de voto, que, enfim, que todos os avanços em matéria de igualdade de género foram obtidos? Isso parece desmentir a ideia do reforço e da perpetuação. Se perpetuasse, como a própria palavra indica, a situação desfavorável das mulheres seria perpétua. Nós temos caminhado nesse sentido. O meu ponto é... Já não sei qual é o meu ponto, mas... Em relação ao Twitter, deixem-me só, então... Ok, só para ficar claro, eu estava a fazer este introito todo para dizer, ou seja, ninguém, não conheço ninguém que seja radical a ponto de dizer não, eu digo o que eu quiser, pode-se dizer tudo. Não se pode. Não se pode fazer anúncios de whisky para crianças, não se pode fazer. Isso está na lei, são coisas que estão na lei. Outra questão é, por exemplo, o Twitter. Não, mas não queres então que as pessoas critiquem no Twitter. Eu não tenho nada contra críticas no Twitter. Uma pessoa diz uma coisa, outra, no Twitter ou noutro sítio qualquer, critica. A primeira critica a crítica. A segunda critica a crítica que foi feita à sua crítica. E assim sucessivamente até o infinito. E não há problema nenhum. Qual é o problema? O problema é quando um grupo de pessoas, por exemplo no Twitter ou no Facebook, de uma forma orgânica ou, digamos, informal, se juntam e conseguem calar a pessoa que disse aquilo de que eles não gostam. Ou fechando-lhe a página, ou, por exemplo, indo à página de Facebook da empresa onde essa pessoa é funcionária e exigindo o seu despedimento. Eu até vou ao ponto de dizer, ok, exigem o seu despedimento à vontade, mas às vezes conseguem. Dois exemplos rapidíssimos. Uma senhora chamada Justine Sacco era relações públicas de uma multinacional americana e ia para a África do Sul. Antes de embarcar no avião, ela escreveu no Twitter, lá vou eu para a África outra vez, só espero não apanhar SIDA. Claro que não apanho, eu sou branca. A gente pode achar o que quiser desta piada. O que quiser. A gente pode achar que é de mau gosto. Tudo o que quiser. O que a piada diz, a piada basicamente, entendendo a piada por aquilo que ela quer dizer, o que a piada diz é o seguinte. Esta senhora está a fazer pouco de um certo entendimento que as pessoas brancas têm de si próprias e da África. Ou seja, o que ela está a dizer é eu estou a pôr-me no papel daquela pessoa estúpida que acha que por ser branca, primeiro, em África é um continente em que só há SIDA, segundo, eu não apanho, porque como sou branca esse tipo de doenças não me tocam. É isso que a piada quer dizer. Quando a senhora fez essa piada e entrou no avião, quando ela aterrou na África do Sul já tinha sido despedida, porque ela foi trend topic número 1 do Twitter mundial. Quando ela aterrou na África do Sul, há gente do Twitter à espera dela a fotografá-la, ver se ela a sair lá da manga, e há gente a fotografá-la quando ela está a olhar para o telefone, porque tem 780 mensagens de amigos a dizer o que é que te aconteceu, estás a ver o que é que se está a passar, etc. A senhora perdeu o emprego, a gente pode achar, lá está, era isso que eu queria dizer, a gente pode achar o que quiser daquela piada. Primeiro, mesmo que a gente ache a piada péssima, a pena para escrever uma piada péssima é perder o emprego? Não sei. Segundo, essa pena tem tendência a tornar-se perpétua. Cada vez que a Justine Sacco vai a uma entrevista de emprego, eles dizem, como é que a senhora se chama? Justine Sacco. Já agora deixa ver esta senhora no Google. E aparece uma tempestade de problemas, digamos assim. Outro caso, um senhor chamado Tim Hunt, Prémio Nobel da Medicina, é um cientista inglês, foi à Coreia do Sul falar num congresso de mulheres cientistas. No Twitter uma pessoa pôs assim, Tim Hunt, hoje, no Congresso de Mulheres Cientistas da Coreia do Sul, disse que o problema das mulheres na ciência é que nós apaixonamos por elas, elas por nós, a gente faz-lhes uma crítica e elas choram, e por isso eu não sei se não devia haver laboratórios separados para nós e para elas. A senhora que pôs isto no Twitter acrescentou, a sala gelou, ninguém achou graça e, como é óbvio, são declarações inadmissíveis num congresso de mulheres cientistas. Tempestade no Twitter. Eu li a notícia nos jornais portugueses, portanto, nos média tradicionais.
O homem foi, passado um mês, ele já tinha saído da universidade inglesa em que dava aulas e passado 6 meses estava com a mulher a caminho do Japão a ver se arranjava emprego. O que aconteceu foi, passado uns tempos, houve uma outra pessoa que estava nessa conferência e disse: a senhora que escreveu isso no Twitter tem razão no sentido em que essas frases foram proferidas. Mas foram proferidas neste contexto. O homem levantou-se e disse assim: é até bizarro que um porco chauvinista como eu seja convidado para falar no Congresso de Mulheres Cientistas da Coreia do Sul. Porque para uma pessoa como eu, o problema das mulheres na ciência é que a gente apaixona-se por elas, elas por nós, a gente faz-lhes uma crítica e elas choram, e por isso não sei se não devia haver laboratórios separados para nós e para elas. Agora, a sério, eu acho que as mulheres sul-coreanas têm feito um contributo inestimável para o avanço científico daqui e por isso fazem falta mais. Não deixem que nada vos detenha, nem sequer porcos chauvinistas como eu. E ouve-se o registro sonoro e a sala rebenta numa gargalhada e aplaudem o homem. Nessa altura, quando isso veio a público, toda a gente percebeu que uma injustiça tinha sido cometida. Toda a gente, se calhar é abusivo dizer toda a gente, porque eu ainda há dias estava a ler uma senhora que dizia: o caso do Tim Hunt ensina-nos uma lição importante. Ensina-nos que nem a brincar se dizem certas coisas. That's serious. Exato. But people say words are only words. And other people say, no, they are weapons. So, it's different, but the question is a lot about that. Yes. Yes, in my book I have a chapter called A Few Things We Forgot About Free Speech, in which I make the point the first thing we forgot about free speech is that it's meant to be free, which is what we'd already talked about, and the second thing we forgot about free speech is that it's speech. It's words. Now, words can be weapons in a debate, or even in a what we'd call in English a slanging match, just hurling insults at one another. Words can be verbal weapons, but however sharp they are, words are not knives. However blunt they might be, words are not baseball bats, and however fast you shoot them off, words are not bullets from machine guns. Words are not physical weapons, and it's a very important distinction that we hold the line between speech and action, between words and deeds, between words and weapons, because the consequence of treating words and weapons, words as weapons, is that you can start banning words and banning speech and speakers in the same way that you would like to ban certain weapons in society. And also that it becomes legitimate, and we've seen this in universities in America and particularly recently, if you consider offensive words to be weapons, it becomes legitimate to meet them with violence. So you have the phenomenon of so-called anti-fascist, anti-FAR protesters in America physically beating up people that they think look like racists or fascists, because they think those people are using words that they disapprove of. And if words are violence, then it becomes legitimate to use violence against them. That's a very dangerous path we're going down. So we need to hold the line and say there is a difference between offensive language, offensive speech, and criminal offences. If we blur that line, then we're on the road to barbarism, really. Tell me just this. Why is it so important for our democracy and for our civilization, this freedom of speech? Yeah, I think we devalue freedom of speech far too often. It's seen as being something that, you know, it's some kind of luxury or something we take for granted. We should remember that freedom of speech is the primary liberty in our society, without which none of the other liberties that we hold dear could really exist. There has never been a struggle, or rather every struggle for freedom and equality in our society has had freedom of speech
at its core. The demand for women's rights was, in the first place, the demand for women to be heard, to have a voice in society. That's what having a vote was part of that. It wasn't just, as Sylvia Pankhurst, the radical English suffragette, made clear, it wasn't just about having a vote as a cross on a paper, it was about standing for something and having something worth voting for women. Freedom of speech was at the core of the fight for gay rights, for black rights, against slavery in America. Frederick Douglass, a black American slave in the middle of the 19th century, who became a campaigner against slavery, made the right point that free speech is the one liberty that all tyrants hate. You know this, anytime there's a tyranny or a dictatorship, the first thing they'll do is ban free speech and burn the books. Frederick Douglass made the point that free speech is the one liberty that slavery could not stand, and that 5 years of free speech in the southern states of America, he said, would break every chain and smash every auction block and end slavery. It is the most powerful weapon, and always has been in struggles for liberation, which is why it is so ironic and tragic today to see people who claim to be representing minority groups and claim to be fighting against oppression demanding less free speech for other people, demanding more limits on speech, demanding more censorship, either formal or informal. I think that is a real tragedy, because it misunderstands the role of free speech in winning liberties and in all other liberties and in defending them. Nós estamos quase a fazer 1 hora que estamos aqui. Seria interessante, se calhar, passar agora alguma pergunta que haja, que as pessoas se escreveram aqui neste google.gl. Aqui está esta pergunta do Diogo Sabino, que diz: Ricardo, achas que os Gato Fedorento hoje em dia enfrentariam problemas que não enfrentaram na altura em que estavam no ar? E como vês o deserto de conteúdo humorístico, não vale falar da Casa dos Segredos, e a televisão portuguesa? Obrigado, Diogo. Mr. Hume, it's a question about A program they had in Yeah. television, Yeah. a Okay. humor program. Obrigado, Diogo. Não sei onde é que está o Diogo, mas... Está em casa. É possível. Sobre a segunda parte da pergunta, o que se passa é que os consumos televisivos mudaram. A comédia é cara e, por isso, as televisões as televisões hoje apostam nos 3 únicos conteúdos que investem nos 3 únicos conteúdos que têm audiência imediata. E esses são o futebol, porque ninguém diz eu vou gravar o Benfica-Porto e vou ver no domingo, ninguém diz isso. São as novelas, porque o público das novelas não vai descarregar o torrent do Feitiço de Amor. E são notícias em direto. São as coisas que estão a acontecer agora. O Manuel Palito vai ser preso, não sei o quê. E por isso o único conteúdo humorístico que continua a valer a pena para as televisões é aquele que a gente costuma fazer quando há eleições, que é esse sim, as pessoas querem ver no dia o que é que eu vou dizer ao António Costa quando ele em plena campanha eleitoral lá vai. Esse é por isso. Acho que é só por isso, acho que não tem a ver com liberdade de expressão. Agora, em relação à primeira parte da pergunta, eu aqui há tempos dei uma entrevista, foi a entrevista que, para mim, começou todo este debate azedo, que chega a ser azedo. Dei uma entrevista precisamente sobre isso, dizendo que havia um sketch, não sei se lembram disso, é um sketch do Gato Fedorento. O sketch é sobre linguagem, como aliás quase todos os sketches do Gato Fedorento são. O sketch portanto, sou eu sou o idiota, como é costume, e o Tiago é uma pessoa decente, digamos assim. E o que se passa nesse sketch é que eu estou a contar uma história, lá está, é aquele que se passou ali. Eu vou resumir, sim, é este aqui. Eu resumo rapidamente, eu estou a contar uma história. Epá, e é nessa altura que eu me apercebo que o anão que o Roberto está em cima da caminhoneta. O que é que acontece? O gajo da caminhoneta dá uma guinada e o anão vem, e o Roberto vem parar cá abaixo aos trambolhões. Bem, eu chego-me ao pé do anão, do Roberto. O gajo tinha esta perna toda lixada. Levantou-se, parecia o coxo. O Nelson. Só que o coxo o Nelson é a perna esquerda que tinha, enquanto o anão, o Roberto era a perna direita. É nesta altura que eu me apercebo do quê? Quem ia guiar a caminhonete era o Vesgo. Era o Zé. E eu depois logo, bem, o Vesgo vai lixar, o Zé vai lixar a vida do anão. Do Roberto. Quem é que pensou a mesma coisa? O Fanhoso. O Marco. Chega ao Fanhoso, o Marco, e começa aos gritos com o Vesgo. O Zé. Porquê? Não sei quem é o Vesgo. O Zé, tu lixaste a vida do anão. Do Roberto. Eu disse, pá, calma aí, ó Fanhoso. Marco.
Epá, porque isto não é bem assim. O Vesgo, o Zé, com certeza que não fez de propósito. Bem, isto passa-se, o que é certo é que o anão, o Roberto, a gente foi a ver, tinha batido com a cabeça no chão. E digo eu, queres ver que este gajo vai ficar como um atrasado mental? Como o Fernando. Infelizmente não. Porque o atrasado mental, o Fernando é um gajo que não bate nem de perto nem de longe. Enquanto o anão, o Roberto ainda conseguia dizer as letras e os números e tal. O que é que acontece? No final do acidente aparece o mariconso. Aparece ele. E diz o mariconso. Diz ele. Epá, então mas... É só isto. Portanto, basicamente o sketch vive do facto de uma pessoa não ter a noção do que é aceitável, da maneira como é aceitável referir-se às pessoas, e haver outra que está sempre a corrigi-la sem sucesso. O sketch é sobre isto. O sketch não é sobre coxos, anões, não é sobre isso. mariconsos. É sobre uma pessoa que não sabe exprimir-se de uma forma aceitável e outra que está a corrigi-la sem êxito. No final, como viram, ele diz, no fim, e nisto aparece o mariconso. Parece este. Eu disse numa entrevista que provavelmente hoje, este sketch na altura foi bem recebido e hoje talvez fosse mal recebido, porque a simples enunciação de palavras, mesmo que não tenham intenção de ferir ninguém, a simples enunciação das palavras é mal vista. Nos Estados Unidos, várias vezes, quase semanalmente, há mais uma escola que diz o livro do Mark Twain, o Huckleberry Finn e o Não Matem a Cotovia, da Harper Lee, são retirados, dos programas. E a razão é o mais inquietante. A razão é que criam um ambiente desconfortável nas aulas, o que é óbvio, porque falam de racismo. Eu acho ótimo que as pessoas, perante o racismo, fiquem desconfortáveis. O facto das pessoas dizerem, o que seja desconfortável não ponhas. Isso significa que qualquer documentário sobre o Holocausto deixa de ser possível passar numa escola. É óbvio, ainda bem que aquilo causa um ambiente desconfortável. É suposto o racismo causar um ambiente desconfortável. Há um professor que diz, nós vamos tirá-lo porque há outros livros melhores que ensinam as mesmas lições com um vocabulário mais aceitável. E eu não sabia, isto é um professor de literatura a falar, eu não sabia que a experiência de ler um livro podia ser resumida à expressão ensinam umas lições. Ter-me-ia dado jeito no 9º ano, porque os meias são muito grandes e se houver um livro mais pequeno que ensina as mesmas lições, eu adorava. Dava jeito. Sim. E, portanto, nessa altura, eu disse, este sketch especificamente, talvez fosse mal recebido hoje, pela simples enunciação daquelas palavras. Eu tinha mais razão do que pensava, porque a simples enunciação deste raciocínio foi mal recebida. As pessoas disseram, de facto, primeiro disseram, ele acha que se pode chamar coxa às pessoas. E reparem, mais uma vez, a minha discordância com o politicamente correto não é essa. O que o politicamente correto diz não é as pessoas vão na rua e não devem chamar velho aos outros. Isso é mero bom senso. Isso sim é boa educação. Ninguém diz, velho, tens horas? Ninguém diz isso. O que o politicamente correto faz é achar que a palavra velha é nociva a ponto que a sua mera articulação tem efeitos sociais graves. E por isso, quando eu tenho algum convidado para jantar lá em casa, eu devo dizer, estou um bocado preocupado com a saúde dos meus pais, porque eles já estão um bocado séniores. É isso, é esse nível que o politicamente correto atua. É óbvio para toda a gente que não se chama velho a um velho. Não é disso que se trata. E, portanto, este sketch foi referido por mim nessa entrevista e, na sequência disso, eu disse, o Sérgio, sim, a palavra mariconso, por exemplo, é dita. Aquilo que eu disse foi lido como eu acho muito bem que homossexuais sejam designados por mariconsos. Não foi isso que eu disse. Eu não disse isso. E aconteceu uma coisa curiosa, que foi o site LGBT19.pt, é um site LGBT, colocou à consideração dos seus leitores a seguinte pergunta: a palavra maricas é ou não é um insulto? 51% dos leitores disseram é. 49% disseram não é. Na minha opinião, 100% têm razão. Porque a palavra maricas, como aliás quase todas as palavras,
pode ser um insulto e pode não ser, consoante o contexto em que é dita. Qualquer palavra, se eu disser a minha filha é muito inteligente, não é um insulto. Se eu disser, Sr. Juiz, eu vinha da direita, mas este inteligente não leu o João Catatal, é um insulto. A palavra inteligente, nessa frase, significa o contrário do que vem escrito no dicionário. Se eu disser à minha filha, Inês, não sejas maricas, coma sopa, por amor de Deus, eu não estou a dizer, Inês, não sejas um homossexual masculino. Minha filha sabe que se ela quiser ser um homossexual masculino, pode. Se tiver 16 anos, já... Quando ela quiser, o pai deixa. Nessa mesma entrevista, esse é o problema essencial, foi, nessa mesma entrevista, eu falei de um caso que eu conhecia, que me parecia bizarro, que era uma pessoa que eu conhecia, que é o Paulo Corte Real, que foi presidente da ILGA, que contou a seguinte história. Ele foi a um bar e pediu um gin tónico. E o homem do bar disse, olha, se não se importa, atenção que nós não temos estes gins novos, cheios de paneleirices. O nosso é muito simples, é só água e gin. E o Paulo Corte Real disse-lhe, o senhor está-me a ofender porque eu sou paneleiro. Eu acho que eles estão a usar as mesmas palavras falando de línguas diferentes. Era possível continuar com eles a usarem palavras da mesma família lexical e a falarem de coisas diferentes. Por exemplo, se o empregado tivesse dito, o senhor é paneleiro, isso dá-me muito jeito porque eu estou a precisar de panelas. Teria sido a mesma coisa. Ou seja, a palavra paneleirices, aplicada àquele cocktail, foi isso que a única coisa que eu disse foi, achava bizarro que alguém se ofendesse por interposto cocktail, porque a palavra paneleirices aplicada àquele gin significa sofisticação. Nós não temos esses gins novos, cheios de requintes. É fácil perceber que a palavra não significa, não pode ofender uma pessoa que diz eu sou paneleiro, porque a palavra não quer significar isso. Se o homem tivesse dito, olha, sabe, nós não temos esses gins novos, cheios de homossexualidades, não funciona. Não funciona, porque não é de facto isso que a palavra significa naquele contexto. Não é disso que ele está a falar. E foi isso que eu disse. Daí até dizerem que eu acho que é aceitável chamar paneleiro às pessoas, foi um passo. Há de ter muitos amigos tua. Não sei se vamos ter mais uma pergunta que está aqui a dizer. Mike, British humor is known for being quite dark. Frankie, Jimmy Carr, etc. How important do you think humor is for highlighting the spreading the importance of free speech? Yes. Humor is a weapon. Yes, I think humour is very important. And actually, at the moment, I think the reverse of that is important to recognise, that it's the new limits on humour that are being imposed in Britain, certainly in the UK, are an important indication of how the war against free speech is advancing. Because if comedians are not free to say what they like, then what chance have the rest of us got? There is a very strong sense now in Britain of a conformism in free speech. See, what I think is one of the big threats to free speech today is this kind of, not simply laws, but also a conformist culture in society, the slogan of which I say is, you can't say that. You can't say that. That's something you hear in response to many things. And now you hear it in response to comedy. The comedy on British television is now so dull and conformist. Frankie Boyle is not on television anymore, hardly. Jimmy Carr gets to be on and crack his little jokes, but he's not allowed to say anything too offensive. It's very Limited. Very limited, very conformist, very dull, more interested in towing a political line than making a good joke. The only thing that matters with humour, as far as I'm concerned, is it funny? That's the first question to ask about it. Not, is it politically correct? Is it saying the right thing about the position of women or other minorities? Women aren't a minority, but of political minorities in society. That's not the issue. The first thing to ask is, which is something that everybody from Joan Rivers, who we saw in
in the film. All the great offensive comedians, male and female, historically have understood that humour is about, first of all, being funny, and if you want to make a point, that comes secondary. Now we have it the other way round, and really, you're not allowed to say, however funny something is, you're not allowed to say it if it crosses the line. And I think that's a very important, a very worrying sign. You have campaigns to get comedians taken off television or not allowed to appear in public. You have leading American comedians like Chris Rock saying he won't play colleges anymore. He will not play colleges because he's sick of people saying that's offensive, boo, when he's he's one of the funniest guys on the stage. He will not play college audience anymore because he's just sick of the atmosphere that he gets there. You have London comedy clubs where hecklers stand up, not in a traditional sense, heckling a comedian for being rubbish, but for saying that I find that offensive, that joke you're making, and organising walkouts. You think, well, where have we come to in society when you can't crack a joke? So I think humour is a very important weapon in all kinds of struggles, and the fact that when humour gets limited in that way, and we have lists of things that you can't tell jokes about which get longer and longer, that's a very important sign of how far really the kind of creeping conformist war on free speech has gone. Esta questão das universidades, Ricardo, é um pormenor que tu gostas. A questão das pessoas quererem, e nos Estados Unidos aconteceu muito, safe zones, quererem estar nas universidades com safe spaces, sim. safe spaces, não quererem ser atacadas, quererem sentir como em casa. Sim, não é só o Chris Rock que diz, por exemplo, o Seinfeld diz a mesma coisa e o Seinfeld não é exatamente um humorista que a gente diga, puxadinho, aquilo é ofensivo. A questão, acho eu, tem a ver com aquilo que lá está, eu há bocado esqueci-me de falar nisso, é a frequência com que a palavra ofender aparece no mote desta nossa reunião. E eu acho que, de facto, a ofensa é central nisto, porque mudou qualquer coisa no fenómeno de ser ofendido. Parece-me que houve tempos em que uma pessoa dizia aquele senhor ali tem óculos, isso está-me a ofender. E aparecia uma terceira parte, não interessada nisto, que diria não é plausível que aquele senhor, pelo facto de ter óculos, te ofenda. Isso não é plausível. Ora, hoje não é isso que acontece. Hoje uma pessoa que diga isto ofende-me é imediatamente dotada de uma autoridade inquestionável. Se a pessoa disse que está ofendida, primeiro, tem razão, isto é matéria para a ofensa. Segundo, tem razão para dizer, eu não quero ouvir isso. Porque a questão não é... as pessoas têm todo... Essa é outra confusão habitual, que é... Então, mas as pessoas agora não têm direito de se ofender? As pessoas têm todo o direito de se ofender. Eu acho que as pessoas não têm o direito de dizer eu tenho o direito de não ser ofendido. Isso não me parece. Eu acho isso impossível. Eu ofendi-me várias vezes no caminho para aqui. Exato. Quer dizer, talvez seja mais fácil para mim perceber a razão pela qual é impossível a gente viver de uma maneira que não ofenda ninguém. Porque eu às vezes ofendo mesmo quando não quero. Uma vez eu conto sempre essa história porque, eu não sei se lembram disso, vocês se calhar não se lembram, mas houve uma altura em que o primeiro-ministro, José Sócrates, estava a tentar convencer-nos a todos que a salvação deste país era um computador chamado Magalhães. E como o Magalhães era o Messias, os meus amigos e eu fizemos uma Eucaristia do Magalhães. Magalhães na cruz, o Magalhães, o padre dava, em vez da hóstia, dava o CD de instalação aos crentes, líamos, em vez de lermos da Bíblia, líamos do Manual de Instruções, e a gente sabia, era óbvio, o sketch não era sobre religião, mas era óbvio que no dia seguinte a gente ia receber cartas. E assim foi. No dia seguinte, o porta-voz da Conferência Episcopal disse uma coisa é fazer humor com as ondas do mar, outra coisa é com a Eucaristia. E eu adorava fazer um programa de 20 minutos só de humor sobre as ondas do mar. Mas eu garanto-vos, eu aposto com vocês o que quiserem. Recebias cartas no dia a seguir? No dia a seguir, cartas de biólogos marinhos, pescadores, surfistas, basicamente toda a gente para quem o mar seja sagrado, iria dizer, vai lá gozar com a Eucaristia, agora com o mar não, pá. Aposto. Eu uma vez
não sei se lembram da Floribela, havia um programa que se chamava Floribela. A Floribela tinha, do ponto de vista ideológico, eu achei que havia uma afinidade entre a Floribela e o Estado Novo, porque a Floribela também tinha aquela ideia da alegria da pobreza, de... Ser rico em sonhos. Sim, sou pobre em ouro, mas sou rico em sonhos. Era igualzinho àquela história da pobreza alegre, não sei o quê. Então eu fiz uma crónica chamada António de Oliveira Floribela e o João Fazenda fez o desenho do Salazar com a saia da Floribela e não sei o quê. E eu recebi uma carta de uma pessoa a dizer assim, não, epá, com a Floribela não, eu adoro a Floribela. Floribela não se goza. Uma vez eu fiz uma piada que não era sobre handball, mas mencionava handball. E o Facebook, do meio de comunicação onde eu estava, veio abaixo com praticantes de handball a dizer como é possível falar assim da segunda modalidade de pavilhão mais praticada neste país. Uma modalidade cujos praticantes têm habilitações literárias muito superiores às da generalidade dos outros praticantes, de outras modalidades e não sei o quê. É óbvio que o facto de eu estar a respirar ofende pessoas. E, portanto, essa ideia de que as pessoas têm o direito a não ser ofendidas e que basta dizerem, ei, isso ofende-me, para calar o outro, porque basicamente é isso que dizer isso ofende-me faz ao debate. Uma coisa é dizer eu não concordo e discutir. O que é que tu disseste? Então, não, mas eu não concordo com isso e eu critico o teu argumento desta e desta maneira e o outro faz o mesmo. Outra coisa é eu dizer, isso ofende-me. Não há resposta para isso ofende-me. Isso ofende-me, coloca a pessoa que falou imediatamente num plano moralmente inferior, porque não é capaz de perceber que não teve sensibilidade suficiente para não ofender o outro. Quer dizer, é indiscutível, porque hoje a gente não pode dizer não, eu não te ofendi. Não ofendeste, estou-te a dizer que ofendeste, é porque ofendeste. E, portanto, o debate termina quando alguém diz isso ofende-me. Enfim, já não lembro da pergunta, mas... O que é ofensivo também para o João Paulo. O Ricardo, não, tranquilo. Isso ofende um bocado, por acaso. Pois, claro. Vá. O Ricardo Brito diz, deve um governo ou instituição pública ter direito a ofender? Até que ponto deve, ou não, um Estado abdicar de costumes sociais para ser inclusivo com os seus cidadãos? Temos como exemplo a alteração da saudação histórica Ladies and Gentlemen para Hello Everyone on the London Underground. It's a question about... So, should a government or public institution have the right to offend? Can they... Can a state put aside some social usage of the words to be inclusive with their citizens? And the example they gave is the underground, the tube. Ladies and gentlemen, they say in the tube, not anymore, but now they say, hello everyone, in London tube. So, well, if Transport for London wants to change the announcement from good morning ladies and gentlemen to hello everyone, that's their business, and I am not going to organise any demonstrations or protests against it. If the government says we are introducing a new law which says you cannot say ladies and gentlemen, you have to say hello everyone, that is a different matter. Then we are getting into the bounds of going back to Orwell, of newspeak, of changing the language to suit a political agenda laid down by those in authority. And when they change the words you're allowed to use, they are trying to change the things you're allowed to think. And that is the first step on a very dark road. So I think language changes all the time. Usually not because governments dictate it, but because people evolve the use of language. And if manners dictate that, I think it's silly that hello everyone is now used rather than ladies and gentlemen, but if they want to do that, that's fine. If someone wants to tell me, if I say good morning ladies and gentlemen, or and I'll give you a real example, if a teacher in a school, which happens in London, can be disciplined for saying good morning girls in a girls' school, because some of the girls in there say they identify as boys, it's true. And teachers have been disciplined for saying good morning girls in girls' schools, that is a different matter altogether, and that's something I will protest about. That is thought policing and the policing of language in a very dangerous way, dictating to people the normal language they're allowed to use in everyday society is unacceptable. It's like in football. It's a night for football here in Portugal. You're a big fan of Manchester United and Mourinho.
I'm a big fan of Manchester United, I'm not so sure about Mourinho. We've seen better days. Ricardo doesn't matter what it is in football, but nowadays there's this movement to hygienize the language. In Liverpool, you can't say you play like a girl, it's forbidden. There's a guy in prison for singing. Yeah, well, he's not now, he's out. Football, a bit like comedy, I wrote about it in my book that football had become another area where traditionally people could go to a football match and behave in such, I'm not talking about violence, but behave in such a way and use language that they wouldn't use Normally at home Yeah. or at work. Football was seen as being somewhere you could let rip. I talked about it as a football ground is the home ground of what Freud called the id, the irrational, emotional side of the human brain. And that's what we go to football with. And an exception was made for things you could say at football that you couldn't say elsewhere. Now we have that turned on its head, and we have rules about what you are allowed to say at football in Britain, which are even tighter than the rules about what you're allowed to say elsewhere. And that's a very good example at Liverpool, one of our most historic teams. I mean, I hate them, but they produced a list of words for their stewards, which their stewards were to make sure were not spoken on the terrace, which included not the usual suspects, not only the usual suspects like the N-word and so on, which people don't use at football anyway, because British society has changed a lot in the last 30 years. But also, you are not allowed to say, you're playing like a girl, man up, queen, or normal kind of football insults have now on a list that stewards are supposed to go around dealing with people in the crowd who use them. Obviously a completely impractical suggestion, but nevertheless, they tried to impose that as a rule. A guy in Scotland got imprisoned under a law that was passed, they called Offensive Behaviour at Football Act, for singing an offensive song in the street in Glasgow. Got sent to jail for 3 months for singing a football song in the street. Now, that law has just been overturned because it went so far. And there were so many protests against it from football fans. But the principle underlying it... Sanitizing the... Yeah, exactly. That football must be sanitised, cleaned up, and there's a lot of things you can't say anymore, has taken hold. And quite typically, I think, just to add to that, the excuse they use for this is, we want football to be a family game. So it's kind of women and children first. So they bring on the women and children, put them in the front row like a human shield. And in order to justify the sanitisation of football, you say, well, it's not us, it's because we don't want to upset women, which is a very patronising view of what women and children are like anyway, but we don't want to upset women and children, so we use them as a kind of human shield behind which we advance our campaigns. And we see this in all kinds of anti-free speech campaigns, that it's kind of women and children first. Very patronising and something we shouldn't, I think, give house room to. Vamos ver mais uma pergunta? Where does Donald Trump stand in everything you've said so far, Mr. Hume? Can you comment on the influence that he has on the alt-right movement? Asks Pedro Salva. Donald Trump, Donald Trump is an idiot. That's, let me just get everybody on my side by saying that. But Donald Trump is also an example of what's happened in politics, where an attempt to blame all the problems and everything that's wrong in society as if it's all down to Donald Trump. I think he's an interesting example of what's happened in our politics and society, and he's not a one-off the way that he said. I wrote an article about him, which, I don't know if you know this, but in Britain and America, young people at university who are sensitive to free speech issues and who want to ban certain kinds of speech and who want safe spaces are sometimes referred to as snowflakes. Are you familiar with that? Snowflake. It means they're kind of ultra-sensitive, one touch of heat and they melt. I think it's a very disparaging word. I don't use it myself about young people, but I did write an article on my magazine Spiked online, which described Donald Trump as the snowflake in the White House. Because I think what it demonstrates is that he, even the President of the United States today demonstrates this same kind of hypersensitivity. And an inability to put up with any idea that he finds in the slightest bit offensive. Donald Trump basically wants to get rid of the First Amendment. That's what he would like to do, to get rid of the law protecting free speech. He's a great admirer of English libel laws.
And anybody who knows about English libel laws know they are the worst in the Western world. I know this from personal experience of being sued under them. They are the most hostile to freedom of speech and of the press, and Donald Trump wants to control them. So he wants to introduce them and get rid of basically reform the First Amendment. He is as hostile to freedom of speech as his opponents are, and that's one of the problems we have in a debate in somewhere like America or Britain today, that actually you've got two camps hurling insults at each other who are both ultra-sensitive and both want the things they find offensive banned. And there is nobody in the middle that's actually standing, or very few in the middle that are standing up for the freedom of speech, even for those that they dislike. His influence on the alt-right movement, I think, you know, the alt-right movement are a handful of idiots in their mum's back bedrooms, and it's really ridiculous to try and turn them into some major social fascism, Nazis on the march in America, because there's a couple of hundred morons in a field down south. That is not where the threat to free speech comes today. In fact, the threat to free speech far more comes from those who would suppress, who want to, on the left, who want to alter the First Amendment the same as Trump does, because they say it's giving too much freedom to the far right, to the alt-right. One of the great tragedies of politics today is that actually, I'm a man of the left, I'm an old libertarian Marxist. And one of the great tragedies for me is that it's now the left that are leading the campaigns against free speech. Free speech and democracy have historically been the causes of the left, and now we have given them up, abandoned them, and they're saying, people say, oh, free speech, that's just a right-wing slogan. Yeah, because the left stopped fighting for it. Yes. But it's the most important, and so the right, who don't believe in free speech at all, are able to pose as if they do. But it's the most fundamental thing for the left to regain, if we ever want to have a left that's worth having in our society, is a sense that free speech is the primary thing to fight for. And that includes free speech for moron alt-rights in their mum's back bedrooms, and even free speech for the likes of Donald Trump. You know, talking about America, an American Supreme Court judge a long time ago said, the most important standard on which we judge our society as a free society is not freedom for the thought for those who agree with us, but freedom for the thought that we hate. Freedom for the thought that we hate. That's the acid test for a free and liberal society, and that's something that I think we should cling to. I think it would be important to clarify what's the First Amendment, to remember Okay. that we are in 1791, I think, and it's a law that even today it's... Yeah, so the First Amendment is, as its name suggests, when the American Constitution was created after the Revolution at the end of the 18th century, there was a strong movement in the American revolutionaries that said that this is too strict and authoritarian and there's too much control and there's not enough liberty in this. And so there was a series of amendments put to the Constitution which became known as the Bill of Rights. And the First Amendment is an amendment which defends freedom of speech, freedom of religion, freedom of assembly, and freedom of the press. And there are 14 words in there that say something like, Congress shall pass no law inhibiting freedom of speech or of the press. That's it. In stone in the American Constitution, which is why there are no laws against hate speech in America, much as many people would like to introduce them. Yes. But on the right and the left. But still today, 220 years yes, later, it still stands it's an as example. It still stands as a beacon. In fact, it's been expanded, the meaning of it, over the last 120 years. It's still not enough, because as another American judge made the point very, very clearly in this rally for liberty during the Second World War, that freedom lives in the hearts and minds of men and women, not in courts and laws and constitutions. And if it dies in our hearts and minds, then no law or court or constitution will save it for us. So the First Amendment is very important, but it's not enough to say, oh, we've got it on paper, it's okay, because the First Amendment in America has not stopped all the attacks on free speech on the American campuses that we're talking about. So winning hearts and minds is still the priority. Please ver multiple pergunta to either Ricardo or Mick or both. What are your thoughts on countries such as Germany making denying the Holocaust a punishable offense? Obrigado, Manuel Almeida. De facto, alguns países, como por exemplo a Alemanha, dizem que ser negacionista do Holocausto dá à prisão. Há um muito famoso negacionista do Holocausto chamado David Irving,
a quem a Deborah Lipstadt chamou negacionista do Holocausto, e por causa daquilo que o Sr. Hume acabou de dizer sobre as leis inglesas, ele processou e ela teve em tribunal de demonstrar não só que ele era negacionista do Holocausto, mas que ele era negacionista do Holocausto sabendo que o Holocausto tinha acontecido. As leis sobre difamação inglesas são, de facto, bizarras. Muitas vezes, não sei se já repararam nisso, a gente está a ver um episódio do Family Guy ou do South Park e uma das personagens, por exemplo, aparece lá o boneco a fingir que é o Tom Cruise e o Tom Cruise diz: eu vou-te processar em Londres, porque como o South Park também dá em Inglaterra, isso acontece muitas vezes. Figuras públicas americanas processam os autores de determinada série em Londres porque as leis de difamação em Londres são mais favoráveis à pessoa que se queixa. Portanto, aconteceu que a Deborah Lipstadt teve de demonstrar em tribunal não só que o David Irving era negacionista do Holocausto, que era óbvio, como que ele era negacionista do Holocausto de propósito. Depois o David Irving entrou na Áustria e a Áustria prendeu-o preventivamente, imediatamente. O senhor é um negacionista do Holocausto, por isso nem precisa de abrir a boca, a gente vai prendê-lo. E a Deborah Lipstadt disse: sou contra. Sou uma pessoa da liberdade de expressão, eu acho que o melhor, o ideal, é o David Irving dizer o que tem a dizer e desaparecer. As palavras dela são estas: desaparecer dos radares de toda a gente. E eu acho que é isso que acontece a uma pessoa que acha que a Terra é plana, que o Holocausto não existiu, etc, etc. O que é que essa pessoa diz? Deixá-la falar. O que acontece quando a gente a deixa falar, ela diz, as pessoas dizem: está bem, e ela desaparece dos radares. O que acontece quando a gente a proíbe de falar, a gente dá-lhe publicidade, ela faz a rábula do mártir da liberdade de expressão, que inclui: se não querem ouvir as verdades, estão-me a proibir porque o que eu digo é tão difícil de rebater, é facílimo de rebater. É facílimo de rebater. Há mais do que provas da existência do Holocausto. É facílimo de rebater. E, portanto, ele não tem nenhuma verdade. As pessoas que estão a calá-lo não é por medo, nada. Não há razão nenhuma para ter medo de um idiota. Nenhuma razão. E, portanto, o que acontece é que essas pessoas, esse é outro problema, que é, quando a gente proíbe uma pessoa de falar, a gente não a proíbe de pensar. Uma pessoa que é proibida de negar o Holocausto, continua a negar o Holocausto, embora não possa dizê-lo. Só que continua a dizê-lo na clandestinidade. E isso é perigoso, porque começa a arrebanhar gente, forma-se ali de repente é uma coisa cool, não é? Uma coisa transgressora. Donald Trump, sendo a personagem mais reacionária dos últimos tempos, apresenta-se como um transgressor. De repente era um transgressor. Ele diz coisas que mais ninguém diz. Sim, são coisas muito reacionárias e estúpidas. É provavelmente por isso que mais ninguém as diz. Mas, portanto, deixar de falar um negacionista do Holocausto, acho eu, causa menos dano do que deixá-lo falar. Eu no outro dia, só por curiosidade, fui ver quantidade. I'm saying that I just went to see how many countries that forbid Holocaust denying in Europe, and how many of those countries have the far right in their parliaments. Yes. Like Poland. And I'm not saying that one thing is connected to the other, but it's amazing that most of the countries that forbid people from denying the Holocaust have a real problem with right-wing. far right-wing political parties. Mick? I agree with Ricardo. I think that's an important point, because when you ban certain kinds of speech, certain ideas, you create martyrs. You allow these people to pose as being the champions of liberty because they're the victims of censorship. I think that the banning of Holocaust denial is a stupid thing to do. It's the opposite of what should be done. What should be done with these kind of ideas is they should be brought out into the light and exposed rather than banned and shoved back under a carpet somehow. I don't want to. I do know. My Portuguese is good enough to know that Ricardo was talking about Deborah Lipstadt, so I won't repeat that story because it's a very important story. Just two things I'd say in addition. One
when it comes to deciding what is the truth, a great British philosopher called John Stuart Mill, who wrote a book in the 19th century called On Liberty, which I recommend to anybody who's interested in these issues, made the point that there are two ways for a society to decide what it believes to be true. One is that we can say, this is true, we believe this to be true because we have allowed it to be questioned by everybody at every opportunity, and it has stood the test of time and proved to be true. That's what we should do with the Holocaust. The second way of a society deciding something is true, Mill said, is to say, we believe this is true, and therefore we're not going to let anybody question it. And that is a very dangerous and wrong way to go about it, because it creates doubts. It allows people to say, what have they got to hide? And it creates martyrs for those who want to be on the other side. And finally, I'll just say, you know, it's very important to remember about all free speech issues that in the end, I mean, who wants to listen to Holocaust denial? Nobody. But in the end, it is only the offensive and the extreme ideas that need defending on the grounds of free speech. The mainstream can look after itself. Nobody ever tried to ban an idea for being too mundane or banal. Nobody ever tried to burn a book because it's too boring. You know, maybe we could support that if we did, but nobody's ever done that. It's only the extreme and the offensive that needs defending on the grounds of free speech in the end, and whether we like it or not, these are the acid tests that we have to pass. Desculpa, deixem-me só acrescentar a propósito disto. Ainda bem que o Manuel Almeida trouxe a questão dos negacionistas do Holocausto. Porque é, de facto, um caso extremo. Ou seja, a gente deve ou não deve permitir-se que um tipo diga uma coisa que nós sabemos que é absolutamente falsa. E que ele pode ter, ao dizê-lo, uma intenção bastante perniciosa. A questão é esta, porquê que é valioso deixar este tipo falar? O primeiro ponto é aquele que eu estava a tentar fazer há bocado, que é, causa mais dano mandá-lo calar do que deixá-lo falar. Causa mais dano. Se calhar as pessoas não confiam na capacidade de discernimento dos outros. As pessoas acham que o David Irving apresenta-se aqui e diz, sabe uma coisa, eu acho que o Holocausto nunca aconteceu. E metade de vocês dizem, olha, talvez não. Não é essa a minha experiência. A minha experiência é que as ideias aparecem, confrontam-se com outras ideias e, como aconteceu, por exemplo, com o negacionismo do Holocausto, perdem. Perdem. É muito simples. E, portanto, esse é o problema. O dano que ele causa falando é menor do que o dano que nós causamos quando o mandamos calar, porque fazemos dele um mártir da liberdade de expressão, porque damos a entender que há qualquer coisa no que ele diz que convém manter em silêncio, por várias outras razões. Eu acho ainda que há um princípio moral envolvido nisto, que é, no nosso regime, uma besta como um negacionista do Holocausto pode falar. Nos regimes de que os negacionistas do Holocausto gostam, nós não podemos. E isso é uma maneira de nos distinguir deles. Tu podes falar no nosso, a gente sabe que não pode falar no teu. Terceiro, por uma questão de higiene. Se algum de vocês acredita que o Holocausto nunca existiu, eu gostava que vocês o dissessem. Que é para eu atravessar a estrada para o outro lado quando vocês passarem por mim. Eu gosto de saber onde é que os idiotas estão. Acho que é uma questão de higiene. Eu acho que o Holocausto não existiu. Ótimo, já fiquei a saber. Aqui há tempos tivemos um problema cá, que foi um médico chamado Gentil Martins disse, eu acho que a homossexualidade é uma anomalia. Disse o médico. Trato os homossexuais como qualquer outro paciente, disse ele. É a única coisa que eu lhe peço. Ele que acha o que quiser, mas nós aqui na civilização tratamos as pessoas bem. E portanto ele acha o que quiser, mas ele disse, trato-os como a qualquer outro paciente, fico satisfeito, é a única coisa que eu peço, mas eu acho que a homossexualidade é uma anomalia. Pessoas acharam que ele não podia dizer isso. Eu acho que pode, porque eu pessoalmente, não está tanto em causa o direito dele dizer, está o meu direito de o ouvir a dizer aquilo. Porque eu posso escolher ir ser consultado pelo Gentil Martins ou não ir. Tenho essa escolha. Eu prefiro não ir. E a única razão pela qual eu sei que prefiro não ir é porque ele abriu a boca. É porque ele falou. E por isso é higiênico para mim. Eu tenho o direito de ouvir as pessoas a dizerem coisas idiotas. Tenho direito de ouvir.
E ainda há um quarto ponto, que é a questão do dogma. Era aquilo que dizia quando o Sr. Hume falou no John Stuart Mill e no livro On Liberty. É o último ponto do John Stuart Mill, é quando nós proibimos uma ideia, ou seja, quando nós permitimos que as ideias que nós temos deixem de ser contestadas, neste caso a ideia de que o Holocausto existiu, a gente não permite que esta ideia seja contestada. Quando a gente não permite que uma ideia seja contestada, ela deixa de ser uma convicção e passa a ser um dogma. E isso é meio caminho andado para a gente deixar de saber defendê-la. Se a gente proibir das pessoas dizerem que a Terra é plana, daqui a 50 anos vem uma pessoa e diz: a Terra é redonda ou plana? É redonda. Mas porquê? Não sei bem. Eu nunca precisei de defender este ponto de vista. É proibido dizer o contrário. Na verdade, eu não tive de me empenhar a argumentar para defender este ponto de vista. Sei que é assim porque me proíbem dizer o contrário. Isso é obviamente nocivo, acho eu. We've done in time, but let me just ask you for one quick, because I like to end in this positive mood. In this kind, the rules are tightening all over Europe and all over the world and the United States. But what you say, but you are optimistic about the future. Well, Can you spread it for I us? am very worried about what's happening. I'm very concerned about it. But I believe in the end we have something worth fighting for. I think ultimately what we think of free speech at different moments in history depends what we think of, reflects what we think of humanity. And when we are confident in our humanity going forward, when we trust one another, then we tend to trust one another to have freedom of speech, to be able to say what we like, listen to what we like and make our own decisions. We trust democracy. When, as today, democracy is rather out of fashion and people don't trust one another, and certainly the elites don't trust the people, then free speech tends to suffer. But I believe in the end, our belief in humanity must triumph. And if it's going to, then we've got to start by fighting for free speech, unfettered free speech. I wrote this book, my little book, because I was worried that not only were we going to lose the free speech war, but we were going to give it up without a fight. And I'm hopeful that things can start to change. Thank you very much. Quero agradecer a vossa presença e pedir uma salva de palmas para os nossos convidados, Mick Hume e o Ricardo. Thank you.